Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Prática Psicoteológica 1, Aconselhamento Pessoal. Vejamos agora alguns procedimentos éticos e técnicos por parte do conselheiro. Paulo diz: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos ademoestar uns aos outros. Romanos 15:14, na versão Almeida atualizada. Bom, entre esses procedimentos éticos e técnicos, podemos destacar procedimentos prévios do conselheiro. O conselheiro deve ter maturidade pessoal e experiência de vida, maturidade para não se deixar manipular pelo aconselhado ou pelas circunstâncias, maturidade espiritual, maturidade ao expressar suas opiniões e julgamentos. Também deve ter um estilo de vida compatível com o trabalho que pretende realizar, ou seja, viver o que prega, ensina e aconselha. Deve zelar por um relacionamento pessoal com Deus através da leitura da palavra, oração e cultivo da vida devocional. Deve estar ciente da sua autoridade espiritual como discípulo de Jesus. Em prosseguimento aos procedimentos éticos e técnicos, vamos ver agora os procedimentos durante o aconselhamento. O conselheiro deve ter em mente que o aconselhamento é sempre uma relação de amor, ou seja, ele deve demonstrar amor pela pessoa a quem está aconselhando. O conselheiro também deve ser humilde para reconhecer seus limites no aconselhamento, para se colocar na dependência de Deus e humilde também para jamais humilhar a pessoa a quem aconselha. O conselheiro também deve ser um bom ouvinte da pessoa a quem aconselha e, principalmente, ser sensível à voz do Espírito Santo. Quanto às anotações que o conselheiro fará durante o atendimento, é importante lembrar que para apenas 1 ou 2 atendimentos, raramente o conselheiro fará anotações, embora talvez seja importante anotar a data e o nome da pessoa que isso ocorreu. Agora, para um aconselhamento mais longo, o uso de anotações é importante para o acompanhamento do caso e ver a evolução da pessoa durante o aconselhamento. Ainda em prosseguimento com relação às anotações que fará durante o aconselhamento, o conselheiro deve tomar muito cuidado com a segurança das suas anotações. Lembrar que nunca deve passar suas anotações a qualquer pessoa, mesmo que seja outro conselheiro que dará continuidade ao aconselhamento. E ter em mente ainda que, a não ser em casos realmente justificáveis, jamais utilize essas informações fora do processo do aconselhamento. Agora, com relação ao encontro seguinte, sempre recapitule os pontos principais tratados no encontro anterior. Sempre questione o que mudou desde o encontro anterior, o que mudou na vida do aconselhado. E caso tenha passado alguma tarefa para o aconselhado fazer em casa, nunca se esqueça de verificar se ele realmente a fez. Independente de uma pessoa estar realizando um aconselhamento psicoterapêutico ou psicoteológico, ou mesmo um aconselhamento pastoral, ou qualquer que seja a abordagem psicológica que a pessoa está adotando, existem algumas regras que todo conselheiro, que todo terapeuta, que todo profissional deve saber para aconselhar de maneira eficaz. A primeira regra: evite dar conselhos sem que o tenham pedido. Evite ser invasivo.
Tenha sempre em mente que nós estamos falando de um aconselhamento, em princípio, psicoteológico. É um aconselhamento terapêutico. E para todo aconselhamento terapêutico, sempre vale a regra que a pessoa que precisa de aconselhamento, a pessoa que precisa de terapia, é que deve buscar esse serviço por parte de alguém capacitado. A iniciativa tem que partir da pessoa que busca aconselhamento. Existem exceções, sim, mas nós estamos falando de uma regra geral. Já que a iniciativa tem que partir do aconselhado e não do conselheiro, então evite dar conselho sem que o tenham pedido. Não seja invasivo na vida de quem quer que seja. Em segundo lugar, tenha em mente que em todas as circunstâncias, seja sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Coloque na sua cabeça que o momento da terapia é o momento da pessoa em aconselhamento falar. Ela precisa falar. E o conselheiro em si tem que estar preparado para ouvir e dar tempo para a pessoa falar. Então, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Em terceiro lugar, saiba ouvir de verdade. Preste atenção realmente no que a pessoa diz, evite que seus pensamentos, os pensamentos do conselheiro, divaguem. Não se precipite em preparar respostas a perguntas que ainda não foram feitas. Não seja como os amigos molestos de Jó, que achavam que eram donos da sabedoria, falavam um monte de coisa, mas não entendiam o real problema de Jó, portanto, ao invés de ajudar, estavam mais prejudicando do que ajudando. Então, o conselheiro tem que saber ouvir de verdade, focar no que a pessoa diz e o tempo todo procurar acompanhar os seus pensamentos e, mais do que isso, saber realmente ter empatia com essa pessoa. Em quarto lugar, incentive a pessoa a falar. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 dizem: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Naquele momento do aconselhamento psicoteológico, tenha em mente que é extremamente importante que a pessoa fale, ouça o que ela fala, mas tente captar seus sentimentos, o modo como ela fala, o que ela expressa. Lembre-se que o foco do aconselhamento não é o problema da pessoa, mas a pessoa do problema. Então você não está focado no problema que a pessoa está trazendo, mas focado na pessoa que está trazendo o problema a ser tratado. Em quinto lugar, tenha sempre em mente, cuidado com perguntas que não devem ser feitas. Evite a todo custo perguntas começadas com porquê. Lembre-se que desde criança a pessoa já traz na sua cabeça quando fazia alguma coisa errada e a mãe dizia: por que você fez isso? Esse porquê não era uma pergunta, na realidade já era uma reprimenda. E mesmo depois que as pessoas crescem, quando houve uma pergunta de porquê em função de um problema que estão passando, ao invés de explicar o porquê do problema, na realidade as pessoas já buscam justificativas. Então evite perguntas começadas por porquê. Também não faça perguntas começadas por não, porque você já está induzindo a pessoa a tomar uma postura, a endossar aquele não. Então, não faça perguntas começadas por não. Também evite perguntas que tragam a resposta embutida em si mesmo. Ao fazer uma pergunta, não exponha o problema. Por exemplo, você concorda que seu marido deveria ter feito tal e tal coisa? Quer dizer, na pergunta já está embutida a própria resposta que a pessoa deverá apresentar. Não é a pergunta ideal, porque ao fazer isso nós estamos induzindo a pessoa.
Também perguntas que possam ser respondidas com um simples sim ou não. Faça perguntas que obriguem a pessoa a pensar. Sim ou não não é uma resposta. E se a pessoa emitir um sim ou não, pergunte para ela exatamente o motivo daquela resposta. Se possível, substitua a pergunta direta por uma indireta. Então, ao invés de perguntar por que seu marido fez tal e tal coisa, você poderia dizer: explique melhor para mim o motivo do seu marido ter feito tal e tal coisa. Repare que é uma pergunta do mesmo jeito, só que nós fazemos a pergunta de uma maneira indireta, uma pergunta que leve a pessoa a raciocinar mais. Agora, tenha em mente, sempre que possível, não faça pergunta alguma. Substitua por uma pontuação retórica. O que é isso? Uma repetição enfática da fala. Se a pessoa disser algo, eu odeio meu marido, então você poderá repetir, eu odeio meu marido. Repare que você está repetindo exatamente as palavras que a pessoa disse, só que você coloca essas palavras de uma maneira enfática, de uma maneira retórica ou até mesmo com um certo ponto de interrogação. Tudo isso vai servir para a pessoa repensar na afirmação que ela fez antes e explicar melhor o porquê de tal afirmação. Então, sempre que possível, não faça pergunta alguma, substituindo-a sempre por uma pontuação retórica.